Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um dia, mais um vídeo para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Estamos aí no nível de número 82. Já pega aí tua Bíblia, abra ela em Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 22 em diante. Estamos encerrando aí o capítulo 5 de Gálatas. Olha que benção, hein? Para você que quer todo o conteúdo aí que a gente produziu aqui do capítulo 5 de Gálatas, só olhe os vídeos anteriores, que eu acho que eu fiz uns 3, 4 vídeos. 4? Acho que foi 4. Vê quanto é que foi. É forte. Tem bastante conteúdo aí para enriquecer a sua vida espiritual, de acordo com Gálatas capítulo 5. Beleza? Bora para cima, tacar fogo na Seara dos Filistas. Estarei apresentando hoje este livro aqui, ó. Dias de Glória, do Max Lucado. Conquiste sua terra prometida, aqui e agora. Vamos lá. Você não precisa esperar 40 anos para encontrar sua terra prometida. Anos e anos perambulando pelo deserto. Na mente, a memória da vitória e a esperança de uma nova vida. Ao redor, porém, apenas sequidão, marasmo e uma sensação de imobilidade. É assim que você tem se sentido? Muitos conseguem se lembrar do dia em que se tornaram cristãos, mas não recordam a última vez que resistiram a uma tentação ou que tiveram a alegria de ter uma oração respondida. Como Israel, vivem peregrinando em terra seca à espera do momento em que finalmente encontrarão vitória na terra prometida. No entanto, a promessa está disponível aqui e agora. Em Dias de Glória, o autor best-seller Max Lucado se aprofunda na análise da vida de Josué, registrada no texto bíblico, para apresentar a graciosa notícia de que Deus pode ajudar você a fazer a ponte entre a pessoa que é e a que deseja ser. É forte, irmão Cleberson. Quero comprar R$50. Você dá esse livro, irmão Cleberson? Com todo prazer, arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa, beleza? E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje e... O que é felicidade? Você tá rindo aí também? Hã? Chegou a hora da vinheta. Roda a vinheta. Produção. É forte. Forte demais, Brasil. Bora pra cima para o conteúdo de hoje. Pegou aí tua Bíblia? Vamos encerrar então. Capítulo 5 de Gálatas. É fuerte. Do 22 ao 25. Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 25. Bora lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. 24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. 26, né? Para encerrar. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Bora então para o conteúdo. Para você que quer um pouquinho mais de informação aí do capítulo 5, tá bom? De Gálatas, veja os vídeos anteriores. Como eu citei alguns vídeos atrás, eu apenas continuo de onde eu parei, tá bom? Para o vídeo não ficar até tão exaustivo, beleza? Então estamos combinados? Veja aí os vídeos anteriores se você quiser um pouquinho mais de informação. E nós no vídeo anterior, nós paramos aí nas características do Espírito, né? É o fruto do Espírito, a qual nós citamos aí o exemplo da mexerica. Não vou contar aqui, se tu quiser saber, vai lá, é forte. Vamos continuar então de onde nós paramos. Nós paramos aí na palavra benignidade e vamos continuar agora na palavra bondade. O que é a bondade no texto aí, irmão Cleberson, do capítulo 5 de Gálatas? Bondade é o zelo pela verdade e pela retidão e repulsa ao mal. Olha só, observe bem a característica da bondade, do fruto do Espírito aqui no texto. Zelo pela verdade e pela retidão e repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Então, como esse fruto do Espírito aqui, ele pode ser evidenciado, pode ser expressado. Ele pode ser expressado tanto nos atos de bondade, quanto na repreensão e correção do mal. Algumas coisas aí, alguma coisa que não seja o bem, não seja bom, mas seja mal, é também um ato de bondade repreender o mal, tá bom? Repreender ou corrigir o mal. Esse é o fruto do Espírito, não é? Existe mais maldade do que no ser humano, na nossa velha natureza, e o Espírito Santo não vive nos corrigindo, não é? Então uma pessoa cheia do Espírito Santo também repreende o mal, corrige o mal, porém, está escrito também aqui, se expressa em atos de bondade. Não é só ficar repreendendo os outros e viver de forma errada. É repreendendo os outros, mas vivendo de forma correta. É forte. Próximo fruto aí do Espírito, ou característica, se podemos chamar assim, característica do Espírito é a fé. O que é a fé no texto, irmão Cleberson? É a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Então, olha só, o fruto do Espírito aqui no quesito fé é a lealdade constante e inabalável a alguém. Você lembra desse alguém? Um alguém que morreu por você na cruz do Calvário? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa fé, essa lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, porque ele fez muitas promessas. Compromisso, fidedignidade e honestidade. Então é isso que significa a fé do texto, tá? É uma lealdade constante,
Não é você se entregar hoje a Cristo, pular, rodopiar, chorar na igreja, falar em línguas estranhas, glória a Deus, seu é o mais alto da igreja, o aleluia, seu é o mais alto da igreja, só que no outro dia você já está fraco, não quer mais ir para a igreja, não quer mais se relacionar com Cristo, não quer mais nada com nada, não. Essa fé aqui, esse fruto do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela mantém essa lealdade constante a Cristo. Então não se esqueça disso. Próxima característica aqui do Espírito é a mansidão, tá? E o que é a mansidão no texto? É uma moderação associada à força e à coragem, tá? Muitos pensam que a mansidão do texto aqui é ser omisso, ser aquela pessoa, aquele tipo de pessoa pacífico ou pacífica que não toma atitude nenhuma. Não é. Essa mansidão aqui é a que não deixa você ser dominado por emoções ruins, ira, cólera, como foi aqui apresentado nas obras da carne. Só que ao mesmo tempo que ela não deixa você ser dominado por essas obras da carne, ela não é o tipo de mansidão que te deixa sem ação. Ela te faz agir com coragem e força moderada. Beleza? Por que coragem e força moderada? Porque existem certas forças e coragens que a base é a raiva, a base é a ira, a base é o orgulho. Beleza? É por isso que aqui essa mansidão, que é a característica do Espírito, não é baseada na raiva, não é baseada no orgulho, não é baseada na cólera, na ira. Essa mansidão é baseada no amor. É um amor que te faz expressar aí certas atitudes de mansidão, mas não é uma mansidão que te deixa omisso, repito, ou aquele tipo de pessoa pacífica que não faz nada. Não, essa mansidão aqui faz alguma coisa de forma moderada para não deixar sobressair a carne, mas faz. Beleza? Ainda, próxima característica aqui do Espírito, no texto aqui, é a temperança. E o que é a temperança aqui? É o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões. Olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa descontrolada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem o controle, tem o domínio de si, dos seus próprios desejos e paixões. Lembrando, outro detalhe importante, que eu já citei nos vídeos anteriores, é que esses frutos aqui são frutos feitos até o fim. Você lembra da palavra perfeito? A palavra perfeito no latim, ela significa feito até o fim. Não é um feito que não erra, mas é um feito até o fim. Porque Jesus ele é perfeito, não é só porque não errou, mas é porque ele atingiu o marco ou a marca de ser um ser humano feito até o fim, com todas as características do Espírito maduras dentro dele. E quando a gente alcança isso aqui, a temperança do Espírito, a característica do Espírito Santo, nós temos o controle das nossas emoções, nós temos o controle dos nossos desejos. Olha que coisa bela, muita gente aí descontrolada, se dizendo cheia do Espírito Santo, mas uma das características do Espírito Santo é o controle das próprias emoções. Para pensar nisso, hein? Que coisa bela. E agora, vamos entrar no versículo de número 24, que tem uma expressão assim, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Então, se os que são de Cristo crucificaram a carne, quem não é de Cristo, o que faz? Não tem a carne crucificada. Nunca se esqueça que eram colocados na cruz os piores malfeitores da sociedade. É verdade. Bandido, pedófilo, tudo aquilo que perturbava a sociedade morria na cruz
para servir de exemplo desse tipo de prática. E Jesus, quando estava discipulando aqui na terra, o que ele mais falou foi de cruz. Ele olha para os discípulos e diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que Jesus quis dizer com tome a sua cruz? Não era apenas tome a sua dificuldade, porque cada um tem a sua dificuldade. É por isso que cada um tem que tomar a sua cruz. Não era só por causa disso, mas é porque Jesus sabia que do mesmo jeito que era posto na cruz os piores malfeitores da sociedade, Jesus sabia que dentro de cada ser humano existia um pior defeito. E o que Jesus diz para os seus discípulos: aqueles que quiserem me seguir de forma verdadeira, pegue o pior que há em você e pregue na cruz. Pegue o pior que há em você e pregue na cruz. Talvez eu tenha um problema e é para mim pegar esse problema e pregar na cruz, e só assim eu vou estar seguindo Jesus. E talvez o meu problema seja o meu problema, mas você já tenha outro problema, às vezes prostituição, bebedice, ou uso de droga, ou qualquer outro tipo de coisa, cólera, ira, as obras da carne, como a gente citou aqui, inimizades, emulações, porfias, todas as obras da carne que tem dentro da gente. Talvez uma dessas obras da carne seja um defeito seu, um problema seu. E o que Jesus está dizendo através da sua palavra hoje é: a única forma de você me seguir de forma verdadeira é pegar o pior que tem em você e pregar na cruz. Pega a mentira hoje, prega na cruz, e só assim você vai estar seguindo Jesus. Pega a inimizade, prega na cruz, e só assim você vai estar seguindo Jesus. Tem vários pecados aqui nas obras da carne. Eu poderia citar um por um, mas eu vou citar aqui os de mais relevância. Pega a prostituição, prega na cruz, e só assim você vai estar seguindo Jesus. Pega a idolatria, que é o pior que há em você, prega na cruz, e só assim você vai estar seguindo Jesus. As feitiçarias, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, é o pior que há em você, que só você e Jesus conhecem. Pega o pior que há em você, querido. Pega o pior que há em você, querida. Prega na cruz, porque não tem como falar: eu sou discípula de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, deixando a carne aflorar. Não, a Bíblia deixa muito bem claro: os que são de Cristo crucificam a sua carne, as suas paixões e suas concupiscências, colocam na cruz. Quem não é de Cristo não faz esse esforço. Quem não é de Cristo deixa a sua velha natureza se sobressair. Mas eu acredito que a partir de hoje esta palavra está penetrando no seu coração, e hoje você vai refletir nessa palavra, vai pegar o pior que há em você e vai pregar na cruz, porque está escrito: só assim você vai estar seguindo Jesus. Pegue o pior que há em você, prega na cruz. Prega na cruz nesse dia de hoje. Citamos aqui várias obras da carne, e só você sabe qual é o seu defeito. Só você sabe o que tem de pior que há em você. Hoje Jesus lhe traz essa reflexão para você não ficar enganado, não ficar enganada. Não coloque na sua cabeça que você está seguindo Jesus ou amando Jesus, deixando a sua carne fazer o que ela quer. Não é isso que a Bíblia diz. Só está seguindo Jesus de forma verdadeira quem se esforça para não deixar a carne aflorar. Só está seguindo Jesus e ama Jesus de forma verdadeira quem se esforça para não deixar a sua velha natureza se sobressair, falar. Essa é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, quando está no texto aqui, e os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, de acordo com o capítulo 5, ele está pedindo para você crucificar o pior que há em você. E ele cita vários pecados. Eu não tenho dúvidas que algum desses pecados aqui, você deve ter problema com algum deles. E com certeza, Jesus quer te libertar desses pecados. É esses pecados que ele está citando: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e não para por aí. Ele termina: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tira isso da sua cabeça. Você que está praticando esse tipo de coisa e está colocando na sua cabeça que mesmo praticando esse tipo de coisa, você vai herdar o céu. Não. A Bíblia é muito clara em dizer: se tiver na prática disso aqui, se isso aqui, esses pecados, for defeito e hábito seu, você não vai herdar o reino do céu. Não sou eu que estou dizendo. Isso é a Bíblia. Versículo de número 21. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É algo muito claro, só não enxerga quem não quer. Porém, os que são de Cristo crucificam todas estas coisas, porque a melhor maneira de provar que somos discípulos de Cristo é quando vivemos uma vida carnalmente crucificada. Oh, glória ao nome de Jesus! Vamos continuar. Versículo de número 25. Está escrito assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha só. Se vivemos em espírito, você não diz que é cheio do Espírito Santo? Cheia de Deus? Cheia do Espírito Santo? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente vive em espírito, a gente também tem que andar em espírito. E o que é o andar em espírito, já que somos tão cheios do Espírito? O que é andar em espírito? Versículo de número 22. Veja se essas características estão na sua vida. Você que se diz tão cheio do Espírito Santo, veja se essas características estão em sua vida. Se vivemos em espírito, se somos cheios do Espírito, andemos também no Espírito. Olha só, característica de pessoa cheia do Espírito: ela é caridosa, tem gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você é cheio do Espírito Santo de acordo com essas características? Você é cheia do Espírito Santo de acordo com essas características? Se você se diz cheio do Espírito Santo, você tem que ter essas características na vida. Se vivemos em espírito, mostremos. Andemos também em espírito. Um outro significado para essa expressão, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, é que viver em espírito é o resultado de andar em espírito. Entendeu não, né? Viver em espírito é um resultado do quê? De andar em espírito. É aqui que você tem que entender a mentalidade do homem que escreve o livro. Porque o apóstolo Paulo,
ele é um dos apóstolos mais disciplinados que existem na Bíblia Sagrada. Acredita não? Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo chega a escrever no mesmo livro, capítulo 1, versículo de número 14. Se você quiser acompanhar, fica à vontade. Versículo de número 14. E na minha nação, olha o que ele escreve. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha o que ele diz, versículo de número 14, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Dos da minha idade, eu me sobressaía em judaísmo. Eu era o mais dedicado, um dos mais inteligentes, um dos mais disciplinados. Então, para você entender o que o autor da carta está querendo dizer, você tem que entender um pouquinho da mente do autor. E o apóstolo Paulo, ele sempre foi uma pessoa disciplinada. E por ser tão disciplinado, ele alcançou tantos resultados, ao ponto de ser o apóstolo que mais se pareceu com Cristo. Ao ponto de dizer, pode me imitar. Porque eu estou olhando para a minha vida e quem vive agora não é mais eu. É Ele que vive em mim. É Jesus que vive em mim. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo escreve praticamente todas as suas cartas, aonde Cristo é o seu modelo. Mas para alcançar Cristo como resultado, o que ele teve que fazer? Ser disciplinado na sua vida espiritual. Buscar falar como Jesus, buscar orar como Jesus, buscar viver como Jesus. Ele primeiro tem uma disciplina. Então, para que você entenda a expressão, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, viver em espírito é o resultado de andar em espírito. Agora vamos para outra parte. Se viver em espírito é o resultado, andar é o quê? Andar é uma disciplina. Paulo não coloca aqui a palavra andar no sentido figurado, como se você estivesse andando literalmente. Não, mas Paulo coloca no sentido figurado de disciplina. Se vivemos em espírito, é o resultado. Andemos também em espírito, disciplina diária. Você não se utiliza do seu andar para chegar a um resultado? Todos os dias você não anda, literalmente falando agora. Todos os dias você não anda, dá pequenas passadas para chegar em um determinado resultado, um determinado objetivo, um determinado lugar. O apóstolo Paulo está dizendo isso para nós. Se você quer alcançar os resultados de viver em espírito, ande em espírito. Tenha uma disciplina diária de oração. Tenha uma disciplina diária de leitura bíblica. Tenha uma disciplina diária de viver em espírito. Viver em Cristo. E quando você tiver essa disciplina diária de andar no espírito, você vai ver que o próprio Espírito vai viver em você. E vivendo em você, você vai viver em espírito também. Glória ao nome de Jesus. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Capítulo 5 de Gálatas, aonde falamos da luta da carne, a luta do espírito, aonde citamos aqui o que estava acontecendo no meio da igreja para que Paulo escrevesse essa carta e principalmente esse capítulo. Amém? Espero ter contribuído aí mais uma vez através desse capítulo aí para a sua vida. Bora pra cima! Seja fonte, reserve
um tempo com Deus no seu dia. O pai está procurando. Será que ele achou? Sorriso de crente. Eu e meu irmão, felicidade. Sorria também. É forte. E Deus abençoe.